Pois é, já estamos de volta aqui na TV Sandegi, canal 23 da Soul TV, com o Surubim Revista. E nesta quarta-feira, falando de casamento. Casamento é família. E na presença de Deus, fica melhor ainda para o casal, para tocar para frente a vida dos dois. Ele que escolheu ela que escolheu ele, escolheram-se para viver um só corpo, uma só carne, e na presença de Deus fica melhor ainda. E coisa boa. Vamos a mais um versículo aí na entrada desse segundo bloco aqui do Surubim Revista, Vilma. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4, 7. Coisa bacana. Veja quanta coisa relacionada ao amor. O amor que é do casal, o amor que é da família. Quanta coisa linda falando de amor. Eu posso dizer com toda a garantia que amor, esse amor é Deus, porque todo bem provém de Deus. Como nessa passagem bíblica, tantas coisas boas, só coisas boas mesmo, o bem, então isso é Deus. Todo bem provém de Deus. Por que não guardar essas palavras? Por que não trazer tudo isso para a vida de vocês dois, para a vida desse casal que nos assiste? Você concorda, Vilma? Concordo sim. E a gente tem que ser sábio, né? Aqui tem dizendo que o amor tudo crê, tudo suporta, né? Então a gente tem que suportar tudo. Já que nós nos unimos, né? Já que escolhemos casar, o casamento não é só flores, né? Tem seus espinhos, não é verdade? Mas assim, a gente tem que suportar tudo, né? A gente tem que suportar as alegrias, que é bom demais, suportar as tristezas, as dificuldades, tem que estar sempre junto um com o outro, tentando resolver tudo com amor, né? Com a oração sempre, pedindo direção a Deus para nos dar sabedoria para manter um bom casamento e crer que Deus existe, crer que o nosso casamento está nas mãos de Deus, venha as dificuldades e possamos superar, né? Vamos superar juntos, não porque hoje o dia está difícil, a dificuldade vem, que a gente vai dar as costas um para o outro. Ao contrário, a gente tem que ser mais forte um do que o outro, se unir, orar e pedir a Deus força para passar por essa situação. E assim Deus faz em nossas vidas, né? Deus, quando a gente crê, ele faz com que a gente supere tudo. E ele, com sua infinita bondade, nos abençoa, né? O casamento é uma bênção. Então, jamais Deus vai deixar de nos abençoar na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Temos que estar sempre juntos e compartilhando tudo, né? Todos os momentos, todas as dificuldades, e estar sempre juntos, né? Um apoiando o outro, seja em que momento for. Se é uma só carne, vamos viver uma só carne. Muito bem. Tudo tem um ponto de vista de alguém. Talvez você que está aí nos assistindo esteja vendo aqui um casal exemplar, um casal 100% que não tenha problema. Eu garanto para você que todo mundo tem problema. Então, é preciso, como Vilma falou agora há pouco, ser paciente, ter calma, às vezes ouvir mais do que falar. Se o outro gosta de falar mais, se exalta mais, é preciso manter a tranquilidade. Então, é preciso enxergar essas coisas para que venha a dar certo. É preciso entender essas coisas para que venha a dar certo.
Então, creio que não existe um casal 100%, um casal totalmente exemplar. Vilma, você entende dessa forma? É verdade, não existe casal exemplar, mas às vezes existe sim. Um casal que ele anda dentro das palavras de Deus, cumprindo com suas obrigações, cumprindo o que está escrito ali. Eu creio que seja um casal exemplar. Eu conheço casais, claro que tem casais que têm suas desavenças, ninguém vive, né? É difícil, é um desafio os dois não ter sempre, não ter nada, mas sempre tem algum probleminha que um se chateia com o outro, não é flores da vida toda, não é? Mas eu creio que tem casais exemplares. Nós somos recém-casados, tudo para nós dois está sendo novo, né? Porque estamos recém-casados, tudo é flores, né? Tudo é bom, maravilhoso. Temos também nossas desavenças um pouquinho, às vezes um desentendimentozinho. Mas a gente Coisa que sabe pode se contornar de forma rápida, de forma ligeirinho, rápida. já resolve logo ali. Uma besteirinha, sem deixar crescer. Sem deixar crescer. E não... Deixa para o bolo crescer, né? Coloca fermento lá e ele cresce. E não é nada grave, né? Não é nada grave. Eu digo grave. assim, porque entre duas pessoas, quando estão iniciando, tem as dificuldades, né? A gente tem o conhecimento, né? A gente namora, fica noivo, se conhece, vai ali, tá aqui, tudo bem. Mas quando a gente passa com o meu sal junto, aí a diferença vem, né? A gente vai, poxa, ele é assim, e eu não conhecia esse lado. Claro que não. Se você está começando a conviver, é um conhecimento, é um desafio, mas a gente tem que ter sabedoria para manter tudo nos conforme, né? E pedir a Deus discernimento para que a gente mantenha o nosso casamento equilibrado. E eu creio que na presença de Deus, tudo fica equilibrado, né? Com Deus, assim, eu boto Deus assim, é um triângulo, né? Então, eu, você e Deus. Então, tudo coopera para o bem daqueles que creem. Então, eu creio que o nosso casamento vai ser um casamento exemplar. Muito bem. Ela crê nisso e eu também posso garantir que eu estou confiante, tem essa garantia de Deus, porque a gente, tendo o diálogo, estando na presença de Deus, conhecendo a palavra do Senhor, onde tem conselhos, digamos assim, ensinamentos para tudo, então tudo vai dar certo. Se a pessoa conhece a palavra, as obras de Deus, fica mais fácil, fica melhor ainda, para que venha dar certo a relação. Então, volto a dizer, como no primeiro bloco eu falei, o namoro, ele é uma fase de conhecimento. Então, é preciso o casal se conhecer, aí depois vem o noivado e depois vem o casamento. Então, se os dois passarem por essas etapas aí, 1, 2, 3 etapas, com certeza já é um caminho bem andado já para que venha a dar certo a relação dos dois. Muitas vezes a pessoa namora 6 anos, 8 anos, e quando se casa, no outro dia já se separa. Então, o que é que pode acontecer? Qual é o seu como você vê isso aí, o seu modo de ver? Um casal que namora tanto tempo, pessoas, e acaba se separando de forma breve. Eu creio que isso aí é falta de Deus. Porque quando você tem Deus, tem a sua sabedoria, né? Você sabe que o casamento é um desafio. Você viveu bons momentos no namoro, no noivado. É tudo muito bom, cada um na sua casa. E quando você passa a viver junto, esse desafio é grande. Entendeu? Então, assim, eles não... Se não tiver Deus, como eu falei, não tiver direção da palavra, de como você viver junto com seu marido, com sua esposa, né? Sabendo respeitar e tentar conhecer melhor um outro e respeitar. Não gostou disso, não gostou, vamos conversar, ter o diálogo. Né? Será que pessoas assim, elas acabam aceitando tudo do outro? Aí lá na frente não dá certo? Ela aceita uma falha, um defeito do outro, ele aceita dela, ela aceita dele, e vão empurrando com a barriga, vai levando,
aí querem casar por algum motivo, uma questão, sei lá, de família, ou para mostrar para a família, para a sociedade, que vai casar com alguém, então vai levando isso aí, empurrando com a barriga. Aí lá na frente, quando passam a morar juntos na mesma casa, dividir o mesmo ambiente, aí a coisa pega a situação. Seria por aí também? Porque no namoro é tudo maravilhoso, né? A gente vai sair hoje, quando são evangélicos vão para a igreja, já não tem tanta essa dificuldade, porque já está ali na palavra de Deus, já está conhecendo, já é mais fácil. Mas se você não tiver no caminho do Senhor, né, procure estar, independente de religião, né? A gente não está falando de religião. Somos evangélicos sim, mas não referimos a religiões, referimos a um Deus. Né? Para a gente ter um Deus na nossa vida, não precisa de religião. A gente precisa ter Deus, verdadeiramente. Né? Então, assim, religião não se discute. Né? Mas a gente sabe e crê que existe um só Deus. E que é a base de tudo, né? E que é a base de tudo. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, assim, quando começa o namoro, é tudo fácil. Porque você vai sair, você vai passear, né? Você não tem suas obrigações. Ele vai querer agradar ela vai querer agradar ele, o pessoal vai querer agradar o outro. Às vezes tem um probleminha, mas ali passa. Ele vai para casa dele, ela vai para dela, e daqui a pouco eles se falam. Ainda somos namorados, ainda vai noivar, frente, casamento, né? É lá para frente. Não tem pressa, não. Então vai levando ali. E não vai resolvendo os problemas, não vai cortando, dizendo, olha, isso aqui não dá para mim, isso aqui não dá para ela. Então, lá na frente, a surpresa vem a separação depois. Tudo tem que conversar, tem que ter o diálogo. Tem que ter o diálogo. Mesmo no namoro. Eu não gostei disso que você fez, o que você fez está errado, entendeu? Eu não aceito. Vamos entrar num acordo. Não é proibir, você não vai fazer mais isso que eu não gosto. Não, você tem que ter sabedoria. Tanto o homem como a mulher. E dizer, olha, eu não gostei disso, você fez isso, eu não acho certo. Vamos pensar, vamos refletir, vamos orar. Né? E resolver enquanto é cedo, né? Porque quando chega nesse jeito no casamento, você não faz uma coisa que ela não gosta, você faz o que ela não gosta. O que é que a gente vai fazer no casamento? Vai acabar o casamento por causa disso? Não. A gente tem que conversar, botar em pratos limpos, né? Dizer o que você gosta, dizer o que você acha, e ele a mesma coisa. Então, onde é que está o erro? Está aqui. Então, vamos procurar consertar esse erro. Vamos procurar ver onde está esse erro. Então, quem está errando aí? A falha de quem? Então, vamos nos corrigir, seja do homem ou da mulher. Orar e pedir a Deus sabedoria para manter esse casamento. Então, os problemas, eles não só existem no casamento, eles existem durante o namoro, existem durante o noivado, e existem durante o casamento. Então, os problemas, como você acabou de falar, é preciso resolver os problemas, seja no namoro, no noivado, seja no casamento. Problemas são para serem resolvidos. Quem não tem problema, né? Então, muitas vezes as pessoas, tem gente que quer resolver com a separação, não é por aí. Ao invés de resolver o problema, ao invés de resolver o problema durante o casamento ou não, as pessoas querem resolver com a separação, sem diálogo, sem a presença de Deus, sem inteligência, sem comunicação. Então, dessa forma, não dá certo com ninguém. Você concorda? Não vá pensando que você está saindo de um casamento, está se separando porque ali brigou, que não deu certo, e vai partir para outro casamento. Vai ser a mesma coisa. Ou você se corrige, ou vocês entram num acordo, porque separação nunca é solução para ninguém. Porque você separar hoje de uma mulher ou de um homem, você separar por causa de um problema, se você não resolver esse problema, você vai levar ele nas costas para onde você for. Tem um ditado que diz, pau que nasce torto, morre torto. Então, onde é que eu quero chegar? Vou dar um exemplo. Se você hoje namora com um rapaz, você, menina que está nos assistindo aí, e o cara agride você, o cara te bate, o cara bate em você, fisicamente você é agredida por essa pessoa. Aí você pensa,
tá cedo, eu namoro com ele, mas quando eu casar ele vai deixar. Tem gente que pensa dessa forma. Então, se ele te bate, bate em você, agride você fisicamente, no namoro, você pode ter certeza que no casamento ele vai fazer a mesma coisa. Então tá aí o exemplo aí. Pau que nasce torto, morre torto. É por aí, não é, Vilma? É por aí, né? Mas eu creio que quando você coloca Deus, né, na sua vida, você tem Jesus, você não vai casar com qualquer um. Eu aprendi lá com meus pastores que antes da gente casar, a gente tem que orar, né? Pedir a Deus que envie a pessoa certa. A gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter paciência, esperar o tempo de Deus, orar, pedir a Deus assim que mostre realmente a você quem é Ele, quem é ela, entendeu? Para procurar saber, conhecer, para ter uma certeza que aquilo ali é de Deus. Foi Deus que mandou para você. Então, você com essa certeza é mais fácil, entendeu? Do que hoje a gente vê os jovens aí namorando, né? Se agridem, não se respeitam, né? Mas porque tá aí. Às vezes os pais orientam, outros não. E é muito importante que os pais orientem seus filhos antes do casamento, né? Procure ser um homem de respeito, um homem direito. Procure ser uma mulher direita, de respeito. Porque onde há o respeito, onde há Deus, tudo é fácil de resolver, E né? por falar, né, nessa questão aí de agressão física, eu, quando morei em Salvador, a capital da Bahia, eu namorava uma menina, então eu ia levar ela para casa. E em algum momento eu presenciei a agressão de um casal jovem lá. O rapaz batia tanto nela como no saco de pancada. Ele pegava a jovem e jogava na parede, na frente da casa, enquanto eu estava entrando na casa da namorada na época. E ele jogava ela na parede, na frente de casa, ele jogava ela por cima do carro na frente, como se estivesse jogando um saco de cimento, sei lá, um saco de qualquer coisa. E ele batia nela, socava ela com muita força, com muita brutalidade, como se estivesse batendo num homem, numa pessoa do mesmo sexo e de igual para igual. E ela chorava. Mas quanto mais ele batia nela, isso demorava. Quanto mais ele batia nela, ela se agarrava nele. Ela se pendurava no pescoço, se agarrava e beijava e dizia: não faz isso não, não faz isso não. Mas ela estava gostando de alguma forma, pelo que eu vi. Então, ao invés de resolver, se eu presenciei isso aí, você pode ter certeza que muitas vezes isso aconteceu. E ela está levando da forma que eu vi. Ela estava levando aquela situação. Estava gostando, estava aceitando. Eu presenciei, eu vi que ela estava realmente gostando daquela situação. Horrível, horrível. Eu fiquei assustado. Ele agredia a menina com muita força. Quanto mais ele batia nela, ela se agarrava nele. Agora imagine se esse casamento Vai dar vai dar certo. certo. Nunca, Assustador, né? gente. Assustador. Hoje já está mais fácil para as mulheres, né, se defender. Tem a Lei Maria da Penha, né? E qualquer pessoa pode denunciar, né? Muito bem. E assim, quanto o exemplo, né, que o casal tem que dar, esses exemplos de casa, a gente falando de filhos, né, na semana passada. E você, como casal, como homem e mulher, você tem que dar exemplo a seus filhos, né? Se seu filho vê você agredindo a mãe, vê você agredindo o pai, que relacionamento ele vai ter lá na frente com a esposa dele? Qual o espelho que ele vai ter? Então, devemos ensinar nossos filhos, né? Eu já tenho meus filhos, graças a Ou Deus, pelo adultos. menos ter cuidado nesses momentos aí, afastar os filhos, não fazer nada na frente das crianças, não é isso? É verdade. Não só criança, principalmente quando eles estão adolescentes, né? E talvez até também homens, né? Porque eles vê o nosso exemplo, né? Dentro de casa, os filhos vê o nosso exemplo. Então, tem que ter sabedoria também para lidar com os filhos diante do nosso casamento. Muito bem. Vamos para
Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco. E eu quero falar agora daqui a pouco, no último bloco do programa Surubim Revista, eu quero falar, deixar um gancho aqui para vocês que estão nos assistindo. Aquela pessoa que não quer deixar a vida de solteiro, né? Quer se casar, mas não quer deixar a vida de solteiro. Então, se você faz isso, se você age dessa forma, pensa dessa forma, olha, o casamento não vai dar certo, eu posso garantir isso. Não tem como dar certo. Porque ele não vai gostar, ela não vai gostar, então já está havendo aí desentendimento entre os dois aí, então tem que deixar a vida de solteiro, gente. Mas vamos falar mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tem mais alguma passagem bíblica aí? Veja se tem para a gente ir para mais um intervalo aqui na TV Sandegi. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Provérbio 18, 22. Coisa boa. Surubim Revista volta já. Não saia daí.